E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na sessão aqui do Tinkercad, a gente vai procurar entender um pouco mais da interface desse site. E como essa é a primeira aula, eu vou trazer aqui passo a passo o que a gente deve fazer para a gente montar o nosso primeiro circuito. Então, primeiramente, depois de você ter entrado com a sua conta, essa que é a página inicial do nosso Tinkercad, tá? Vocês podem observar que aqui a gente tem projetos 3D, tem uma seção só para isso, com os projetos que você já tiver feito aí. Tem uma seção de circuitos, que é a seção que a gente vai estar utilizando nessa aula e nas próximas também. E tem uma seção de blocos de código, tá? Para mexer com programação. Como o nosso foco aqui é circuitos por enquanto, nós então queremos aprender a criar o nosso circuito. Então, primeiro passo é a gente vir aqui em criar, nesse botão azul aqui do lado direito da tela. Posso selecionar um circuito. Assim, a gente vai ter a nossa área de trabalho aqui com os materiais que a gente possui no site para poder trabalhar. Vocês vão ver que não é difícil, é simples e que com poucas aulas a gente já consegue ter um projeto funcionando, tá? E bom, o que que a gente encontra aqui nessa interface agora que a gente entrou nela, né? Do lado direito aqui, vocês podem encontrar um menu com, inclusive, uma barra de pesquisa aqui para a gente encontrar os nossos componentes. Todo e qualquer componente que o site possui está aqui, tá? E existem várias categorias aqui. Componentes básicos, componentes específicos para Arduino, que é uma placa que a gente vai entender um pouco melhor, um pouco mais para frente. Microbit, montagem de circuito e todos, né? Por enquanto a gente vai deixar isso daqui quieto. Vamos entender a outra parte aqui da nossa interface. No meio, aqui, essa área toda em branco é a área de trabalho, em que a gente vai poder pegar os nossos materiais e arrastar para cá. A gente pode dar zoom com o Ctrl e Scroll do mouse, dar zoom ou tirar zoom, e eu posso vir aqui e manipular esses componentes que a gente vai estar utilizando nessa aula de hoje. Lembrando que hoje a gente vai sair daqui com um circuito já montado. A ideia é que a gente faça um LED ligar, tá? Então, a gente já não quer isso aqui agora, né? Então, vamos selecionar aqui, clicar Delete, ou então clicar e ir na lixeirinha aqui em cima, para a gente deixar, por enquanto, a nossa área de trabalho limpa aqui, né? Antes da gente começar o circuito, tem mais uma parte para a gente poder ver aqui, ó, que é essa parte superior do Tinkercad, onde tem um menu de configurações que a gente pode mexer, tá? Com o objeto. Eu tirei aqui agora o LED, né? Mas eu vou trazer ele aqui de novo, só para a gente poder brincar um pouquinho com isso daqui. Ó, selecionando o LED, eu posso inverter ele, posso girar ele se eu quiser, posso trocar aqui, se isso daqui fosse um fio e não um LED, eu poderia trocar a forma como esse fio é representada aqui no circuito, mexer com cores, tá? Nesse caso, essas cores aqui são cores para quando a gente estiver mexendo com fio, tá? Tipo esse fio aqui. E comentários, a gente pode fazer um comentário, ó. Esse aqui é um LED. Eu posso achar isso aqui. Às vezes, se for um circuito um pouco mais complicado que a gente vai montar, a gente pode criar esses comentários, né, para ajudar a gente a entender melhor depois. Bom, e além disso, tem a própria lixeira, copiar e colar, e o botão de desfazer ações. Eu não queria ter feito esse comentário aqui, eu posso voltar a minha ação até o momento em que eu não tinha nada aqui, tá? E eu posso ir voltando aqui até eu ter de volta a minha área de trabalho para a gente poder começar agora de fato a montagem. Bom, para a aula de hoje, o que que a gente vai precisar de material? Vamos pegar um LED, vamos pegar a placa de ensaio, que aqui está muito grande, vou dar um pouco menos de zoom aqui. E, por enquanto, tem mais um material, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar só esses dois aqui, tá? Na verdade, eu vou pegar também a bateria, que a gente não pode esquecer dela, né? Ela que vai fornecer a energia para o nosso circuito. Bateria 9 volts. Essa aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa.
Que é essa placa de ensaio que está aqui no meio? Essa placa de ensaio serve para a gente fazer as conexões. Ou seja, eu quero ligar esse LED aqui nessa bateria. Se eu quiser, eu posso vir fazer essa conexão de forma direta. Isso funcionaria, é uma opção, só que para a gente deixar o nosso circuito mais organizado, e como a gente vai estar utilizando mais peças também, a gente vai estar utilizando essa placa de ensaio para fazer essas conexões. Isso ajuda a gente a organizar melhor o circuito que a gente está montando, e se a gente fosse fazer isso daqui na vida real, esse exemplo aqui que tem a conexão direta necessitaria de solda. E com a placa de ensaio, também conhecida como protoboard, a gente não precisa de mexer com solda, por exemplo, que pode ser um material aí perigoso se for trabalhado com crianças, né? Então, para a gente colocar esse LED aqui na protoboard, a gente simplesmente escolhe um espaço em branco aqui, dois buraquinhos que a gente tem aqui, né? São vários buraquinhos, várias linhas, várias colunas. A gente escolhe a que a gente quiser e coloca o LED aqui. Ó, o meu LED aqui, ó, fica com as duas perninhas, uma na coluna 4 e uma na coluna 5. E observem uma coisa. Na coluna 4, essa perna do meu LED, ela é reta. Na coluna 5, a perna do meu LED é torta. E se fosse um LED real, essa perna que é torta aqui, ela também seria maior. O que isso significa? Significa que a gente tem, em alguns materiais eletrônicos, na maioria deles, uma polaridade, um lado positivo e um lado negativo. Nada mais é do que um sentido no qual o fluxo de energia vai fluir, tá? É para a gente ter um lugar que a energia entra e um lugar que a energia sai, de forma extremamente simplificada, né? Por enquanto é isso que a gente precisa saber. Então, ó, deixei o meu LED aqui com o negativo na coluna 4 e o positivo na coluna 5. Agora, se eu quiser, eu já posso conectar o meu LED na bateria, tá? Vocês podem ver que a bateria também tem um polo negativo e um polo positivo. A gente quer que o positivo do LED vá no positivo da bateria e o negativo do LED vá no negativo também da bateria, tá? Então, para a gente fazer isso, vamos, ó, clicar aqui no negativo da bateria para a gente fazer um fio. Esse fio a gente vai trazer até o LED e conectar, ó, na coluna em que está a perna negativa do LED. Então, aqui, tá? Conectamos o negativo da bateria com o negativo do nosso LED, tá? E a gente pode organizar isso aqui de uma forma melhor, tá? Porque às vezes pode ficar bagunçado. Eu vou tirar esse fio aqui e refazer ele, tá? Vocês podem ver que eu posso ir fazendo aqui essas curvas com o fio para deixar ele mais organizado, tá? É só ir clicando que eu vou criando uma nova curva com o fio, tá? E aí, falta agora o positivo. Vamos pegar aqui um fio também, trazer ele para cá e ligar aqui no positivo, certo? Para fins de também organização, a gente vai colocar um fio vermelho para o positivo e um fio preto pro negativo, tá? Assim fica mais fácil de identificar o que é o que aqui no nosso circuito. Agora, a gente pode iniciar a simulação. O Tinkercad é um site de simulação. Por isso, aqui no canto superior direito, a gente tem um botão escrito Iniciar simulação. Se eu clico aqui, nosso circuito funciona ou não, tá? Nesse caso aqui, olha o que aconteceu. Nosso LED, ele acabou explodindo, tá? Se a gente passa o mouse aqui por cima, a gente vê que a corrente no LED atual é de 915 miliamperes, enquanto o máximo absoluto é de 20 miliamperes. Então a gente tem um problema aqui. A gente precisa agora de um componente que resista a uma parte dessa
corrente elétrica que está passando aqui pelo nosso circuito. E se a gente precisa resistir a alguma coisa, a gente pega quem? O resistor, tá? Que é essa pecinha aqui, beleza? O resistor, então ele vai ajudar a gente, né, de forma simplificada, a não queimar os componentes que a gente tem, tá? Para o LED aqui a gente pode selecionar, a gente coloca aqui uma resistência que é medida em ohms, tá? E eu posso colocar aqui, por exemplo, 150 ohms, tá? 200 ohms, 220 ohms, tá? Tudo vai estar funcionando aqui para esse LED que a gente tem, beleza? Então vamos colocar esse resistor aqui no nosso circuito, vamos trazer ele para cá, vamos tirar esse fio aqui primeiro, né? Colocar aqui na perna positiva do nosso LED e o fio vem aqui. Colorir ele de vermelho e pronto, tá aqui o nosso circuito, nosso primeiro circuito com LED montado, tá? Só para a gente, então, concluir essa aula, vamos entender o que está acontecendo aqui? A energia está aqui, né? Nossa fonte de energia, nossa bateria está aqui. Ela envia a energia para o LED, ela passa pelo resistor, nosso LED então não queima, e aí ele acende normalmente então, e aí a gente tem um negativo aqui para a gente fechar o nosso circuito, para ele não ficar aberto, né? E aí a gente tem o caminho formado aqui, bonitinho, funcionando. A gente pode iniciar a simulação aqui, que a gente vai ver que está tudo funcionando agora. Ainda tem até um aviso aqui, tá? Relativo à corrente. Mas depois a gente vai mexer com isso daqui melhor, tá? Por hoje é só. Eu agradeço a atenção aí de todos vocês e até a próxima aula.